Olá, pessoal. Vamos dar continuidade agora com os conceitos básicos. Aqui estão alguns dos tópicos que nós vamos abordar nesses conceitos básicos de circuitos elétricos 1. A ideia é o seguinte: hoje a gente não vai se aprofundar nesses conceitos básicos. Nós vamos recapitular alguns tópicos, nós vamos dar uma passada breve por esses tópicos. Alguns desses tópicos que a gente vai abordar aqui de forma breve, nós iremos nos aprofundar mais para frente no curso, na disciplina. Então, hoje vai ser só um aquecer dos motores e não se preocupem que a gente vai retomar muito do que a gente falar aqui nessa aula, tá bom? Inclusive, nas simulações que nós iremos fazer, nós vamos retomar bastante coisa que a gente falar aqui, ok? Vamos lá. Importância e definição de circuito elétrico. Então, considere esses sistemas aqui: sistema de comunicação, informação, computação, controle e automação, potência elétrica, biosistemas, processamento de sinais, etc. O que há de comum nesses sistemas? Já viram, né? Circuitos elétricos estão presentes em todos esses sistemas e muitos outros sistemas. Dada a importância dos circuitos elétricos, e nós vemos aqui que uma definição interessante para circuito elétrico: modelo matemático que se comporta aproximadamente como um sistema elétrico real. Então, a gente pode utilizar essa definição aqui para circuito elétrico. Vamos olhar aqui para um sistema real, sistema que temos aqui uma lanterna, que está a lâmpada, pode ser modelado por isso aqui, né? Uma resistência RL. Temos aqui uma chave, temos aqui as pilhas modeladas aqui por essa bateria, a mola, que está aqui sendo modelado por essa outra resistência, os contatos modelados por essa resistência, e nós temos aqui o nosso circuito elétrico. Bateria em série com a resistência da mola, resistência dos contatos, a resistência da lâmpada, do filamento da lâmpada, formando aqui o circuito elétrico. E ainda temos aqui a chave. Aqui o circuito real e o nosso modelo. Interessante. Agora vamos lá para a nossa recapitulação. Carga elétrica. Temos aqui. Carga elétrica é bipolar, ou seja, você tem cargas negativas e positivas. Temos força de atração, repulsão, coisas que você já deve ter visto lá em fenômenos eletromagnéticos, não é? Existe uma quantização e aqui as cargas, essa quantização existe em quantidades discretas, múltiplos inteiros da carga do elétron, que é esse valor aqui. E existe um princípio da conservação da carga elétrica. Existem cargas móveis ou fixas. Por meio dessa existência de cargas, nós temos como caracterizar alguns materiais, como condutores, semicondutores, isolantes. Nós usamos o conceito de cargas na hora de definir esses materiais. E existem alguns efeitos elétricos que são atribuídos tanto à separação entre cargas quanto às cargas em movimento. E nós chamamos aqui essa separação de cargas de tensão elétrica e essas cargas de movimento de corrente elétrica. Vamos ver nos slides seguintes. Aqui está a corrente elétrica, o deslocamento de cargas através de uma superfície ou uma seção transversal aqui de um condutor, e vai constituir a corrente elétrica, como você já deve ter alguma familiaridade: a corrente elétrica média, a corrente elétrica instantânea, unidade amperes. Aqui uma questão: a corrente elétrica é um movimento de elétrons, cargas positivas, íons, átomos, cargas positivas e negativas.
É uma questão, vocês podem responder aí nos comentários do vídeo, ou vocês podem responder aí num papel. A gente vai colocar as respostas na próxima, na quinta-feira. Ou vocês cobram que a gente coloca as respostas em outro lugar, em outro momento, e depois a gente pode conversar a respeito. Só para a gente manter aí para a gente discutir em outro momento. Vamos lá. Ainda falando da corrente elétrica, existem alguns fenômenos físicos relacionados à corrente elétrica. No caso da lâmpada incandescente e a corrente elétrica em metais, temos a condução, os íons que percorrem eletrólitos, a convecção. Em semicondutores, a corrente elétrica se dá por difusão. Em dielétricos, ocorre um deslocamento de íons. E aqui a corrente elétrica ela é definida por, como a gente já viu, dQ/dt, e a carga elétrica vai ser dada pela integral da corrente elétrica no tempo. Aqui tem o cálculo da corrente elétrica, pensando em termos de quantidade de carga que atravessa uma secção de um material. O sentido de referência, dado um sentido de referência, como que a gente vai convencionar cálculo aqui da corrente média. Que é dado aqui por ΔQ por ΔQ sobre ΔT. Então é simples, um caso aqui a gente faz, dado esse sentido, cargas positivas mais ΔQ1. Se as cargas positivas estiverem nesse sentido oposto ao sentido de referência, vai ser menos ΔQ2. Quando for cargas negativas, e elas estiverem no sentido oposto ao sentido de referência, vai ser mais ΔQ3. Cargas negativas no sentido da referência, menos ΔQ4. Vai ser negativo. Cargas negativas no sentido de referência, negativo. Cargas negativas no sentido oposto à referência, positivo, ok? E aqui vocês fazem a soma, tá, com os sentidos, com os sinais aqui que estão aqui estabelecidos. Corrente elétrica, classificação. Nós temos aqui correntes contínuas, correntes alternadas, correntes pulsadas. Corrente contínua, a gente tem aqui CC ou DC, a gente denomina dessa forma, corrente contínua ou descarga contínua. Corrente alternada, ou corrente alternada em inglês aqui. Temos aqui sinal corrente variando no tempo, não periódica, aqui é periódica. Um exemplo, a variação exponencial da corrente. Aqui seria um exemplo, por exemplo, de variação periódica da corrente, porém não alternada. Aqui o valor médio da corrente seria zero. Aqui o valor médio é diferente de zero. Agora, a medida da corrente elétrica. No caso, você pode utilizar um instrumento de medida chamado amperímetro. Aqui a gente está tratando, nós estamos tratando do amperímetro ideal, que corresponde a um curto-circuito, ou seja, ele não influencia o circuito, não modifica a corrente do circuito. E o posicionamento do amperímetro é este aqui. O positivo do amperímetro é colocado desta forma no circuito. A corrente entra no positivo nesse sentido e ele vai fazer a medida no sentido positivo. Se o amperímetro estiver fazendo uma leitura negativa, significa que a corrente está entrando no negativo. Então é preciso inverter a posição. Basicamente é isso. Acho que é só isso.
Outra questão, o valor medido pelo amperímetro aqui tem um circuito, e nós temos aqui alguns valores de corrente. E qual seria o valor que está sendo medido aqui pelo amperímetro? Você pode colocar aí nos comentários ou calcular e depois a gente vai colocar a resposta para vocês verem se acertaram. Vamos falar agora da tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico. Aqui nós temos uma analogia mecânica do potencial elétrico. Nós notamos aqui que o indivíduo aqui está colocando essas bolinhas, essas bolas aqui, essas massas, que vão percorrer esse caminho aqui, e na medida em que elas descem, elas têm esse obstáculo, essa resistência à água aqui nesse líquido, descem com alguma dificuldade, depois elas fluem livres até aqui, depois sobem. Para que elas subam, é necessário que esse indivíduo aqui gaste energia. Então, a energia que é conferida a esse sistema é a energia dessa pessoa, ela está gastando energia, ela é a fonte de energia do sistema. E a dissipação de energia, basicamente, está acontecendo aqui, a água, nesse líquido, onde vai haver a diminuição da velocidade. Também está sendo alguma dissipação de energia por atrito aqui e aqui. E aí ocorre uma certa corrente de massas aqui. O equivalente em um circuito elétrico é isso aqui. Temos aqui uma fonte de energia. Temos aqui que vai gerar um potencial. Aqui tem um potencial gravitacional. E aqui temos uma resistência. E aqui temos a corrente. A tensão elétrica aqui tem uma definição. A tensão elétrica ela vai relacionar a carga elétrica com a energia ou o trabalho necessário para separar as cargas positivas de cargas negativas. Essa é uma definição para a tensão elétrica. Ela vai estar relacionando, ela vai relacionar a energia necessária para separar cargas negativas de cargas positivas com as cargas, ou a quantidade de carga a ser separada. Fontes de tensão elétrica. Temos aqui uma lista interessante de fontes de tensão elétrica conhecidas. Detalhar cada uma dessas fontes de tensão aqui não é escopo da disciplina, mas vocês podem pesquisar. Alguns são bastante conhecidos, né? E vocês podem pesquisar por fora. A gente não vai tratar disso na disciplina. A tensão elétrica, aqui tem algumas coisas interessantes a falar. A relação da tensão elétrica com o campo elétrico. Nós temos aqui uma distribuição de cargas elétricas entre placas elétricas. Então, aqui temos cargas elétricas numa placa, cargas elétricas em outra placa. Elas estão separadas a uma certa distância. E aqui, nesse caso, aqui, o potencial, a tensão elétrica, ou a diferença de potencial elétrico entre as placas é nulo, porque eu tenho aqui uma diferença de cargas nessa placa nula, ou eu posso ter também uma quantidade de cargas igual nula aqui e uma quantidade de cargas nula aqui também, outra possibilidade. Ou uma quantidade de cargas aqui igual à quantidade de cargas aqui igual, mesmo sinal. Também é outra possibilidade. E aí o potencial fica nulo também.
Agora, quando eu tenho uma determinada distribuição de cargas aqui e outra distribuição de cargas aqui mais positivo do que aqui embaixo, então eu tenho aqui positivo e aqui negativo, eu tenho um campo elétrico e, portanto, uma diferença de potencial elétrico dado para essa expressão. Note que o campo elétrico está do positivo para o negativo e o potencial do negativo para o positivo. Aí eu tenho potencial positivo dessa forma aqui. Isso pode ser esquematizado dessa forma. Aqui, mais, menos, potencial, mais, menos, campo elétrico, mais aqui. Então fica V, tensão igual a E vezes D. Aqui já está negativo, porque o potencial está apontando para o positivo dessa forma, mas olha aqui o negativo, aqui onde está. Nesse caso aqui, o sentido do potencial deveria ser para baixo, correto? Por isso ele está negativo, certo? Aqui tem algumas convenções interessantes. Nesse caso aqui, para o potencial ser positivo, é importante que o potencial no ponto A seja positivo e o potencial no ponto B seja negativo, como é aqui. Positivo, negativo, potencial positivo. Se o potencial no ponto A for negativo e o potencial no ponto B for positivo, vai ser essa situação. Eu vou ter um potencial negativo aqui. Então, esse valor seria negativo, ok? Agora, aqui acontece algo semelhante, só que eu estou pensando na referência potencial, o que a gente chama de terra, o ponto de referência, dessa forma. Então, aqui for positivo e aqui for negativo, tenho potencial VA positivo. Se aqui for negativo e aqui for positivo, o VA é negativo, ok? A referência ela pode ser mais positiva que o ponto A, ok? E esse potencial aqui ele pode ser negativo se ele estiver apontando para o ponto A, ok? Isso pode acontecer nos circuitos. É importante vocês terem em mente essas duas notações aqui, tá? Quando esse ponto B ele for a referência, eu não preciso utilizar essa notação VAB, eu uso apenas o A, ok? Esse aqui desaparece, aqui desaparece. Eu uso essa referência aqui no lugar do B, tá bom? Isso aqui são notações que a gente usa o tempo todo. E aqui nós já estamos começando a introduzir a utilização do medidor de tensão elétrica. Tem um elemento do qual eu saber a tensão elétrica. Medida da tensão elétrica. Os voltímetros são os nossos medidores. Assim como temos os amperímetros para medir corrente elétrica, nós temos os voltímetros para medir a tensão elétrica. Nos amperímetros, nós colocamos em série com o elemento que nós queremos medir a corrente elétrica. E já os voltímetros nós colocamos em paralelo com os elementos dos quais nós queremos medir a tensão elétrica. Aqui nós temos o valor de tensão elétrica a ser medido. Qual o valor que você está medindo aqui? Isso aqui é bem mais fácil que a questão anterior do amperímetro. Vou deixar para vocês responderem. Vamos falar agora de bipolo elétrico. A definição está aqui. Um dispositivo elétrico de 2 terminais, por isso é bipolo, são acessíveis, claro, através do qual pode circular uma corrente elétrica, também é claro. Propriedades, aqui a corrente que entra
é a corrente que sai, em qualquer instante. E também a tensão elétrica, essa tensão V aqui, é a tensão medida no ponto A em relação ao ponto B. Isso aqui são as duas propriedades do bipolo. A tensão que entra é a tensão que sai, e a tensão entre os terminais do bipolo é dada por VT, dada por VA menos VB. Só isso. Vamos falar um pouquinho da potência elétrica e energia no bipolo. A potência instantânea do bipolo é dada por P potência, dada por dW dt. dW aqui é energia, então é derivada da energia em relação ao tempo, e a unidade é watts. Mas lembrando que a energia ela é igual à tensão elétrica multiplicada pela carga elétrica. Nós já mencionamos isso nos slides anteriores. A energia ela é dada pela separação entre a energia necessária para separar cargas elétricas. E a tensão elétrica ela relaciona essa energia necessária para separar cargas elétricas. Manipulando essas duas expressões, nós encontramos que P, a potência, olhando para essas duas expressões aqui e essa expressão aqui, nós encontramos essa expressão aqui. E a potência vai ser tensão vezes corrente. Potência é tensão vezes corrente dada em watts, como aqui em cima. Outra coisa, para saber se a potência é recebida ou fornecida, temos convenções aqui que precisam ser lembradas. Quando um bipolo, esse aqui é um bipolo, ele é um gerador, você olhando aqui para a tensão elétrica e a corrente elétrica, você sabe se ele é gerador ou receptor. Ele é gerador ou receptor. É simples. Eu tenho a tensão e tenho a corrente saindo. Se a tensão e a corrente se encontram, olha aqui, ó, tensão, a corrente estão se encontrando, ó, e a setinha. Isso aqui é um gerador. Pronto. Olha aqui. Nesse outro caso aqui, ó, a tensão e a corrente, ó, elas estão no mesmo sentido. Ó. Isso aqui é um receptor. Percebe? Pronto. Basicamente é isso, tá? Nesse aqui de baixo, você percebe que é a mesma coisa do de cima, só que ó, a tensão está aqui para baixo e essa corrente ela vai fazer isso, ó, e ela vai se encontrar ó, embaixo, como está aqui, ó, só que aqui embaixo. Ó. Aqui se encontrou aqui em cima e aqui vai se encontrar aqui embaixo. Olha esse outro aqui. Aqui, ó, ele está fazendo esse percurso. Aqui eles fizeram esse percurso assim, a corrente ela entrou e a tensão apontando para a corrente entrando. E aqui a corrente ela parece está saindo, mas ela está na verdade entrando, mas aqui por baixo, ó. E a tensão está apontando para a corrente entrando, ó. Tá vendo? É o mesmo caso aqui de cima, ela entrando e a tensão apontando para a corrente entrando. Percebe? Então aqui a tensão apontando para a corrente saindo e aqui a tensão apontando para a corrente entrando. Isso aqui é o receptor, tensão apontando para a corrente entrando. Gerador, a tensão apontando para a corrente saindo. Percebe? Então aqui, potência fornecida. Aqui, potência recebida ou absorvida. Aqui, potência gerada, por isso é gerador. Quando você coloca os medidores num gerador, você coloca aqui o medidor de tensão nessa posição, medidor de corrente, ele vai medir positivo. Se eu colocar aqui nessa posição, e nessa posição ele vai medir positivo. Ok?
Se eu inverter de posição, colocar o medidor invertido aqui, assim, e colocar o medidor invertido assim, ele vai medir negativo nessa posição, ok? Ele vai ter que medir negativo, tá? E aqui é a mesma coisa, assim positivo e assim negativo, para que ele seja um receptor, esse mesmo dipolo, ok? E você tem que seguir a, a convenção, tem que ser fiel à convenção e você consegue descobrir se você tem um gerador ou um receptor dentro de um circuito. Potência elétrica num dipolo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a potência elétrica, sobre as expressões que permitem você calcular a potência elétrica. Em geral, a potência instantânea ela varia com o tempo. Você tem aqui a definição da potência média e da potência instantânea. No caso aqui, a potência ela tem essa definição aqui, 1 sobre T2 menos T1, multiplicado por essa integral aqui da potência instantânea. Lembrando aqui que letras minúsculas, né, grandeza que varia no tempo, maiúsculas, grandeza que não varia no tempo. Nós temos esse tipo de convenção. No caso aqui, o valor vai ser um P maiúsculo, não varia no tempo. Uma potência média, no caso aqui. E quando a corrente e a tensão são funções periódicas, nós temos essa expressão aqui, para calcular a potência. E aqui no caso aqui, você pode calcular também dessa forma. Então, de 0 ao período, ou de menos t sobre 2 a t sobre 2, que também é o período. E a mesma coisa, dentro do período. Você tem o mesmo resultado, igual, de forma idêntica, dentro do período. É a mesma forma de calcular a potência. Se tiver um sinal senoidal, por exemplo, só pegar e fazer o cálculo. Nós não vamos fazer no momento, mas em outro momento nós vamos precisar fazer esses cálculos e a gente vai apresentar para vocês. A energia, no caso aqui, a integral da potência, intervalo de tempo, dado em joules. E temos aqui também essa energia aqui medida em quilowatts-hora, algo bem conhecido, e tem a sua relação com joules. A gente vai falar um bocado disso lá para frente na disciplina. É um dos tópicos dessa disciplina Circuitos Elétricos 1. A gente vai tratar em bastante detalhamento, bastante detalhes, esse tópico aqui. Mas é bem lá na frente mesmo da disciplina. Dipolos elementares passivos. Só um paralelo, um parênteses agora. Circuitos elétricos são iguais a interligações de bipolos. Basicamente, o tempo todo a gente vai trabalhar com isso. Interligações de bipolos, tanto bipolos ativos quanto bipolos passivos. Lineares, não lineares, o tempo todo. Então, os passivos eles não introduzem energia. Os ativos eles já têm a função de introduzir energia no sistema. Aqui os passivos são esses caras, resistores, capacitores e indutores. Os ativos são os geradores, tensão e corrente, como já vimos. E também temos os lineares e os não lineares. A gente vai ver um pouquinho deles em algum momento. Aqui temos uma alternativa verdadeira. Todo resistor obedece à lei de Ohm, que é essa lei aqui. Todo resistor tem valor de resistência fixa. Todo resistor apresenta relação linear entre tensão e corrente.
Só adiantando, esse todo, assim, é uma coisa assim que generaliza, né? Muito forte. Falar que todo é muito forte isso. E acho que nem todo, né? É um circuito aberto, é uma resistência nula. O resistor é um modelo de um dispositivo que transforma energia elétrica em outra forma de energia. É, pensar no chuveiro de casa como um resistor, interessante. Daí eu vou deixar para resolver, para responder em outro momento também, assim como as outras perguntas. Falar em resistor, vamos falar de resistores. Algumas considerações sobre os resistores. Nós falamos de potência quase agora, tensão vezes corrente. Se a gente lembrar da lei de Ohm, E igual a R vezes I, nós encontramos essa expressão aqui. Se a gente pensar em G igual a 1 sobre R, G igual a 1 sobre R, nós podemos escrever a potência V se igual a R vezes D ao quadrado como G vezes D ao quadrado. D ao quadrado sobre R, D ao quadrado sobre G. Só isso. O R é dado em ohms e o G em Siemens. Aqui, Siemens. O nome de uma empresa também. É a unidade também da condutância. Resistência, condutância. Condutância é o inverso da resistência. Sobre ohm. Temos aqui a corrente, a resistência e a tensão elétrica. De ohm, essa aqui é de ohm, já devem conhecer. Aqui também é lei de Ohm, também, usando G é 1 sobre R. Também são ambos lei de Ohm. Então, aqui é 1 sobre R. Outra coisa. E é tudo a mesma coisa, E vezes potência, E vezes dado em watts. Okay? 2 é a variável, quando eu tenho a possibilidade de ter um cursor aqui. Esse cara aqui, tal do potenciômetro, eu vario para obter um controle da tensão elétrica. Eu tenho um reostato, estou pensando em controle de corrente. Nós vamos falar de divisor de tensão e divisor de corrente logo, logo. Esse cara aqui eu vou usar como divisor de tensão, controlar a tensão elétrica A e B. Eu vou ter também um divisor de corrente e controlar a corrente elétrica. Vai passar entre um. Isso a gente vai analisar depois em circuitos. Basicamente é isso. Temos aqui o caso de um diodo e a relação tensão-corrente é não linear. O diodo não é um resistor. Tá? Não é um resistor, mas ele tem uma relação corrente-tensão não linear. Basicamente é isso. E ele trabalha de forma, dependendo do sentido da corrente, ele pode ser um circuito, um circuito aberto. Se a corrente está nesse sentido, se comporta como um curto. Se a corrente está no sentido oposto, se comporta como um circuito aberto ou uma chave aberta. É bastante interessante esse comportamento todo semicondutor. Bastante interessante. Mas a gente não vai se aprofundar em relação ao diodo. Os capacitores. Esse aqui é um dos passivos resistor. Temos aqui a simbologia do resistor. Temos algumas figuras dos capacitores, como são encontrados comercialmente. A carga que o resistor armazena é dada uma constante, que é a distância, a unidade, e a tensão elétrica aplicada nos seus terminais. À medida que vai aplicando-se uma tensão elétrica, vai armazenando uma certa quantidade de carga, adicional uma certa constante,
é a capacitância desse capacitor. A gente vai comprar um capacitor, você compra ele por essa capacitância, o valor da capacitância que é dado em Faradays. Geralmente são submúltiplos do Faraday, Faradays, cofaradays, Faradays. No capacitor é dado pela capacitância dVdt, é simplesmente dq dt, c dVdt, né? Só derivar a carga, contra aqui a corrente. Aqui você pode calcular a energia que você tem armazenada. Interessante que o capacitor armazena energia na forma de campo elétrico. Essa propriedade de armazenagem de energia elétrica. Você pode calcular essa armazenagem de energia. Temos uma breve função dessa armazenagem de energia. É só lembrar que a energia é igual a tensão elétrica, dada aqui por essa expressão. Só aqui a expressão. Você consegue tensão W, energia igual carga elétrica E, a tensão elétrica E, multiplicado pela carga elétrica. Aí você chega a essa expressão, e aí você calcula. E essa expressão aqui. Temos a expressão da potência também. Então você consegue essa expressão aqui, da tensão elétrica. Basicamente é isso aqui que a gente tem para o capacitor. Então vamos nos aprofundar agora nisso. Expressões que são bem conhecidas e reduzidas na literatura. Para o indutor é tudo muito parecido. Vamos aprofundar, mas encontramos também uma expressão para a energia, para a potência, similares até ao capacitor. Nós temos essa dualidade aqui entre esses dipolos elementares passivos. O resistor, capacitor e indutor, tá ok? E aqui temos tensão, corrente, resistência, condutância, indutância, capacitância, carga elétrica, fluxo magnético, aberto e aqui nós podemos perceber algumas coisas interessantes. A gente vai explorar isso melhor quando nós estivermos com nossos circuitos. Por exemplo, só para a gente adiantar um pouco, tem situações em que o capacitor está completamente carregado. Quando ele está completamente carregado, é um circuito aberto. Já o indutor, quando ele está completamente carregado, ele é um curto-circuito. Percebe? Quando você tem... E é o contrário, quando ele está descarregado, a indutância descarregado, ele é um circuito aberto. Quando o capacitor está descarregado, ele é um curto. Basicamente é isso. A tensão no indutor, quando o indutor está carregado, a tensão ela é mínima. Essa é mínima. Já a corrente no capacitor carregado, ela é mínima. É a corrente que é mínima, o capacitor carregado. Então, vocês percebem aqui que existe uma certa dualidade entre eles. E resistência e condutância, né? A resistência, quando ela é máxima, a condutância é mínima, vice-versa. E assim vai. A gente pode fazer algumas analogias aqui em relação. A gente fala em carga elétrica para a capacitância, nós falamos em fluxo magnético para a indutância, assim sucessivamente. Vamos falar agora de geradores, um pouquinho mais de geradores. Tá? Vamos falar de geradores reais
é um tópico bastante importante a gente tratar aqui de forma introdutória. Também vamos tratar de forma aprofundada nas próximas aulas. A gente vai falar de geradores independentes e vinculados. Ambos vão ser tratados de forma aprofundada nas próximas aulas, tá ok? Aqui temos aqui um exemplo de um gerador real. O gerador real é aquele gerador que você tem uma fonte de tensão ideal em série com uma resistência interna. Chamamos de resistência desse gerador real. RG. Ou RI, resistência interna. O que acontece aqui, nesses dois gráficos? Quando você tem um aumento dessa corrente C, aqui, C, possivelmente pela diminuição nesse valor de RC, se C aumenta, o que acontece? O aumento do IC vai fazer com que essa tensão aqui, essa corrente sobre RG, aumente. Se a corrente no RG aumenta, o que acontece? A tensão aqui aumenta. Se a tensão aqui aumenta, esse VC, o que acontece com ele? Diminui. Simplesmente isso. O que acontece aqui? Ó, VC diminui. Aumento do VC. Percebe? VC aumenta. VC aumenta. VC tende a diminuir, porque B é fixo, é o gerador ideal, fixo. Se aumentando, a tensão aqui aumenta. Essa tensão aqui necessariamente é uma lei de conservação. Esse VC vai ter que diminuir. Aqui diminuir. E agora, esse outro gráfico. O RC aumenta. Vamos pensar no RC aumentando. Se o RC aumenta, o que acontece com o RC? O RC aumentando, vamos olhar aqui. O C ele tende a diminuir. Vamos analisar isso. A tensão VC cada vez maior. A tensão VC fica cada vez maior. Porque eu tenho a tensão. Isso mesmo. A tensão VC ela tende a ficar toda em cima dessa carga. Isso que vai acontecer. À medida que RC vai aumentando, certo? A tensão VC ela tende a ficar toda sobre essa carga RC. Isso é uma tendência aqui do circuito, certo? E aí eu tenho aqui um aumento da tensão. Se eu tiver um RC muito grande mesmo, ele vai ser muito maior do que esse RG. Toda a tensão que está aqui vai ficar toda sobre o RC. Se esse RG fosse muito pequeno, desprezível em relação ao RC, percebe? É isso que acontece aqui. Okay? Aí eu teria uma situação ideal, né, onde esse RG ficaria desprezível se o RC fosse muito. Agora, pensando agora em fonte de corrente, ou um gerador de corrente. O gerador de corrente ele é diferente, evidente. Eu tenho aqui um gerador de ideal, aqui, ideal. Agora, o real. O real tem o quê? Uma resistência gerador paralelo com a fonte de corrente real. Vai se tornar real. E tem um gerador, perdão, a resistência em paralelo. Ele é um gerador real, tem a resistência em paralelo. Agora você tem esse comportamento aqui devido à presença dessa resistência. E aqui o raciocínio é semelhante ao que a gente fez lá para o gerador de tensão real. Se eu aumentar o VC aqui, acontece com o C. A mesma coisa, aumentando o VC, significa isso. Aumentar do VC fazendo o quê? Aqui.
VC dando a inicial aqui, aumentando a corrente em RG. Isso mesmo. Aumentar o VC é o mesmo que aumentar a corrente em RG. Se eu estou aumentando a corrente em RG, eu estou diminuindo a corrente IC, certo? Então, aumentando o VC, necessariamente você está em paralelo com RG. E o VC, paralelo com RG, corrente em RG, aumentou. Essa corrente é fixa. Se essa corrente aumenta, essa aqui sai daqui, ela tem que diminuir. É o que acontece aqui. Ó. Aumenta VC, essa corrente diminui. Então é isso aqui o comportamento. Se o VC aumentar muito, a corrente C vai diminuir muito, até não ter corrente nenhuma para essa carga. Agora, vamos lá, pessoal. Agora vamos olhar esse aqui de baixo. Se o RC aumentar, para aplicação de lei de Ohm aqui, a gente vai notar que o VC vai aumentar. Se o VC aumentar, o RG, perdão, se o VC... Agora vamos olhar isso aqui de baixo. Se o RC aumentar, mas pela lei de Ohm, a gente vai perceber que o IC vai diminuir. Se o IC diminuir, então, olhando isso aqui de baixo agora, se o RC aumentar, nós vamos perceber que IC vai diminuir necessariamente e o VC também vai e o VC vai aumentar necessariamente. O R vezes I, tensão é R vezes I. O R aumenta e diminui. O VC ele tende a aumentar. E aqui, essa corrente aqui, RG, tende a aumentar também. Só isso. Então, C diminui. E aí é esse comportamento que você tem aqui. Só isso. E, vamos lá, geradores ideais. Agora, falando ainda de geradores ideais, vamos falar agora de geradores vinculados ou fontes controladas. Isso aqui. Existem, agora, pensando em circuitos eletrônicos, existem alguns componentes eletrônicos, como por exemplo os transistores, eles têm em seus modelos fontes controladas. A forma de modelar transistores é utilizando fontes vinculadas ou fontes controladas. É muito comum, portanto, utilizar em circuitos elétricos essas fontes controladas. O que nós temos aqui? Essa aqui é uma fonte controlada. Ela é controlada por uma tensão DC e não está aqui. Ela está aqui. Então, dependendo do valor dessa tensão VC que está aqui, tem essa outra tensão VC aqui. É isso aqui. Essa outra fonte aqui, ela é controlada por essa corrente. Eu tenho aqui uma tensão elétrica, e essa tensão elétrica depende dessa corrente aqui. Essa transresistência aqui, ela tem uma dimensão tal, multiplicar pela corrente, eu vou ter tensão elétrica. Ok? Aqui também nós temos o ganho de tensão, que é adimensional, eu multiplico por essa tensão VC, dá uma tensão elétrica. Ok? Multiplico o ganho de tensão pela tensão VC e eu acho uma tensão elétrica aqui. Vai ser o meu gerador vinculado. Aqui a mesma coisa. Só que aqui a transresistência de dimensão tal e multiplicado por corrente vai resultar numa tensão elétrica. Aqui o gerador de corrente vinculado. Transcondutância, dado por uma tensão, vai dar corrente elétrica. Gerador de corrente. E aqui o ganho de corrente multiplicado por uma corrente vai dar tensão de corrente. Aqui eu tenho uma fonte de corrente separado
meu gerador de corrente vinculado, tá ok? E dentro dessa corrente, eu tenho um valor de corrente aqui, tá bom? Só para mostrar aqui, temos aqui um transistor bipolar, uma seção corte transversal do transistor, uma vista por cima, simbologia do transistor, e o modelo do transistor, o modelo pi do transistor. Você tem aqui a corrente E, que circula na base do transistor, a corrente de coletor do transistor, e essa corrente de coletor do transistor é dada por beta, que é um corrente, multiplicado pela corrente B do transistor. Então, essa corrente C, ela depende dessa corrente E na base do transistor. Então, essa fonte aqui no coletor do transistor, ela é uma fonte de corrente vinculada, dada aqui, essa expressão aqui. E, portanto, é uma aplicação das fontes corrente vinculadas, ou de geradores vinculados, ok? Então, assim a gente termina essa aula. Foi uma recapitulação, espero que foi bastante corrida, muito conteúdo. Muito do que a gente falou aqui vai ser recapitulado. Nós vamos retomar, vamos ter alguns exercícios relacionados. Tchau, tchau, até mais.